Começa agora Cruzamentos Literários, uma parceria entre o Instituto Camões, a Fundação Gulbenkian e a Associação Oceanos, que integra a programação cultural da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia. Olá, eu sou Manuel da Costa Pinto, jornalista e um dos curadores do Cruzamentos Literários, série de podcasts nos quais conversamos com escritores de língua portuguesa para saber como pensam o mundo, a literatura e, em especial, o universo do nosso idioma. Na edição de hoje, recebemos o poeta cabo-verdiano José Luís Tavares, autor de mais de 10 livros, vários deles premiados em seu país natal, no Brasil e em Portugal. Caso de uma de suas obras mais recentes, Instruções para Uso Posterior ao Naufrágio, que recebeu em 2018 o prêmio Vasco Graça Moura da Imprensa Nacional, Casa da Moeda de Portugal. Nascido em 1967 na ilha de Santiago, em Cabo Verde, José Luís Tavares passou a viver em 1988 em Portugal, onde estudou literatura na Universidade Nova de Lisboa, com bolsa concedida pela Fundação Calouste Gulbenkian. Estreou na literatura em 2004 com o livro de poemas Paraíso Apagado por um Trovão. Seguiram-se, entre outros, Agreste Matéria Mundo, Lisbon Blues e Polaroides de Distintos Naufrágios, em que a força reflexiva se conjuga com uma meditação sobre o discurso poético. Discurso poético que enuncia tanto as aspirações metafísicas quanto a sua impossibilidade, resultando num lirismo paradoxal que nasce da erosão do próprio lirismo e traz ressonâncias tanto de poetas cabo-verdianos quanto do português Eugênio Andrade ou do brasileiro João Cabral de Melo Neto. Esse corpo a corpo do poeta com o idioma português e suas mais diferentes tradições, clássicas e modernas, inclui ainda um trânsito linguístico. Como tradutor, José Luís Tavares já verteu Camões e Fernando Pessoa para a língua cabo-verdiana. Antes de dar início à nossa conversa com José Luís Tavares, vamos entrar na esfera de sua poesia pela voz do também poeta Ricardo Aleixo, que ao longo deste podcast lerá poemas de nosso entrevistado. Incipit, poema de abertura da série A Vida Nunca Vem a Jeito da Rima, Erlebnis und Dichtung, do livro Instruções para Uso Posterior ao Naufrágio. Perdoa, musa, esta disposição de não pingar a plenos pulmões o que se ganhou a enxurrada recrudescida, ao aluvião de tantos dias. Por mim, digo-te, musa, perdi a conta aos descalabros, erodida a estação donde a promessa desembestava, inominada, a porfiar entre a franca cegueira e a galhofa dos deuses de partida. Apraz-me agora esse rio preto, o tombo sem cerimônia, que é o voo que calhou ao homem depois do extravio caminho da eternidade. Tudo somado, um legado de poeiras que se surpreende a inflar-se de gorjeios, desbordando pelas ranhuras por onde se engasga o dom. A indevida enxertia cedo quebra em ramos amarelecidos. Mas não sei, musa, se abraço o cadáver trânsfuga ou adiro à livre circulação do susto. José Luís Tavares, muito obrigado pela presença aqui no Cruzamentos Literários. Obrigado, eu. Eu queria começar fazendo uma pergunta em relação à língua. Como é a sua relação com a língua portuguesa, ou mais especificamente, como é que você navegou e navega entre o português e o cabo-verdiano? A minha relação com a língua, portanto, no caso, com as línguas, é uma espécie de heteronímia ou desdobramento, não é? Tenho uma língua natural, que é o cabo-verdiano, ou crioulo de Cabo Verde, e que, no entanto, não é a minha língua literária, não é? Quando eu estou escrevendo em português, parece que eu tenho que entrar numa espécie de outra-idade, numa espécie de desdobramento, portanto, para me sentir natural nessa outra língua que é o português, como deve saber ou não deve saber, o crioulo, o português é a língua oficial, eu costumo dizer oficializada de Cabo Verde, e o crioulo, a língua cabo-verdiana, é a nossa língua natural e a língua nacional, a língua de comunicação
do dia a dia, que, no entanto, não está padronizada, não é ensinada nas escolas, o que é uma grande falha das autoridades do meu país. Ainda o ano passado traduzi para o crioulo de Cabo Verde a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos adotada pela Unesco, para mostrar às autoridades do meu país em como estamos falhando com a gente, sobretudo com as crianças daquele país, e de certa forma há algum recuo do português em Cabo Verde, devido precisamente que as pessoas não têm a competência formal nas duas línguas. Existe aquilo que nós chamamos a interferência linguística, quer do português no crioulo, porque os cabo-verdianos não dominam o sistema, portanto, explícito da língua, dominam implicitamente, porque todo o ser humano domina uma língua natural, e também há a interferência do cabo-verdiano no português, porque as pessoas estão habituadas, portanto, a pensar no dia a dia em cabo-verdiano, e depois, de repente, quando se vem numa situação em que tem que usar o português, então dá-se uma espécie de perversão, portanto, que é de um lado para o outro e recíproco. E que impacto teve isso no seu trabalho como poeta? Quando você pensou em ser poeta, você já pensou em ser poeta em língua portuguesa ou pensou também em cabo-verdiano? Eu nunca imaginei escrever em cabo-verdiano, dado que não tinha nenhuma competência formal em língua cabo-verdiana. Tinha competência natural, obviamente, que é a língua que eu aprendi naturalmente, e até também porque me faltava uma base literária. O cabo-verdiano é uma língua semiágrafa, com um curto percurso de escrita, e a escrita que existe é de base, sobretudo, popular, de forma que eu costumo dizer que a minha língua materna, literariamente falando, é o português. Hoje já escrevo em língua cabo-verdiana, não com a competência que faço em português, porque, como é natural, portanto, não tive um percurso de leituras, de aprendizagem, de interiorização de formas clássicas ou canónicas. Daí eu ter, portanto, hoje fazer muito trabalho de tradução para ver se a minha língua materna, o crioulo de Cabo Verde, passe a ter instrumentos canónicos literários que permita que daqui a 50 ou 100 anos venhamos a ter uma literatura efetivamente de qualidade em língua cabo-verdiana. Já que mencionou este trabalho com as traduções, que autores traduziu para o cabo-verdiano? Traduzi, portanto, Camões, porque eu costumo dizer que o meu signo é Camões, eu nasci a 10 de junho, não é? No dia de Camões. Traduzi Fernando Pessoa, sobretudo o heterónimo Álvaro de Campos. Traduzi, portanto, também a Odisseia, mas não do grego, comparando as várias traduções nas línguas modernas que eu domino. Sei um bocadinho de grego, mas não dá para traduzir. Inclusive existem boas traduções em português, quer de Portugal, quer do Brasil, que é a tradução do Frederico Lourenço, não é? Muito gabada, mas também é uma tradução brasileira que eu já não me lembro de quem, da editora LPM, se não me engano, não é? Uma tradução bastante boa. E fiz traduções do francês, do espanhol, de outras línguas, sobretudo a tradução do Camões, que foi um trabalho que eu fiz durante 15 anos. Eu tive que aprender a escrever sonetos, porque eu não dominava sonetos, lendo Camões, lendo outros clássicos em português, e até clássicos modernos, como o fabuloso Glauco Matoso, e então fiz esse trabalho traduzindo os sonetos do Camões, que foi publicado há pouco mais de um ano, e esse trabalho da tradução dos sonetos do Camões foi um trabalho muito gratificante, porque a língua cabo-verdiana, embora não tenha um grande percurso de escrita, é tão plástica que permitiu, por exemplo, num único soneto, fazer 10 versões. A versão que eu considero poeticamente mais plástica está no corpo principal do livro, e na parte final vem as outras versões, porque achei que seria um desperdício
ter apenas uma única versão de um soneto que pode ter 10 versões. Peço então que você leia para nós um desses sonetos de Camões em português e na tradução para o cabo-verdiano. Soneto Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, de Luís de Camões, em português. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é feito de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e a mim converte em choro doce canto, e afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de mor espanto, que já não se muda como se ia. Te muda tempo, te muda vontade, em língua cabo-verdiana. Te muda tempo, te muda vontade, te muda ser, te muda confiança. Todo mundo é feito de mudança, te toma sempre novos qualidade. Se nunca para no teu olho a novidade, diferente na tudo de esperança. Mágoa de mal te fica na lembrança, e de bem se existe algum, te fica saudade. Tempo te põe verde na chonja stara, ele que neve frio já cobriva para todo canto, e na mim, ele te vira choro que ele que encantava com doçura, e trando es muda sem para, outro mudança te acontece com mais espanto, que já que te mudado, se me acostumava. Muito obrigado pela leitura, José Luís Tavares. Antes de ler esse soneto de Camões em português e em cabo-verdiano, você comentava que Camões apresenta dificuldades de tradução que geraram várias versões de um mesmo poema. E esse tipo de dificuldade e variações possíveis você também encontrou com o Fernando Pessoa? Ou Álvaro de Campos, no caso? Não, Fernando Pessoa foi outro tipo de trabalho. Como não é um autor que use a métrica e a rima, no Fernando Pessoa são sobretudo as volubilidades, digamos assim, as voltas do pensamento, os oxímoros, que às vezes é um bocado difícil encontrar equivalência, pronto, porque há alguma coisa que se perde, mas também muita coisa que se ganha. Acho que, sobretudo, a Ode Marítima, por exemplo, é um fabuloso poema para se ouvir na minha língua materna cabo-verdiana, porque ganha um ritmo que já tem no original, mas que em língua cabo-verdiana parece que ainda sobressai um pouco mais esse aspecto. Perfeito. E você escolheu dois autores em que a presença do mar é muito forte, né? O Camões, evidentemente, por conta dos Lusíadas, e o Fernando Pessoa, de quem você escolheu justamente a Ode Marítima do Álvaro de Campos, né? É uma escolha que eu acho que também tem a ver com a condição insular de Cabo Verde, ou me engano? Quando os escolhi, não tinha pensado nisso. Aliás, eu devo ser um ilhão insular muito estranho, porque o mar aparece muito pouco na minha poesia. Eu falo mais da terra, sou mais um poeta da terra, dos elementos terrestres, do que propriamente do mar, embora eu tenha nascido em frente ao mar, tenha vivido o mar, sempre o horizonte ali, e não tenho aquele sentido do mar, da ilha, como fechamento. E o mar, para mim, era abertura, estava ali em frente. O horizonte que se projetava ali em frente, portanto, era-me dado pelo mar. Talvez também fosse uma reação inconsciente, porque era um tema muito presente em toda a literatura cabo-verdiana. E de uma forma inconsciente, talvez eu quisesse
cortar com esse caminho, com esse tema, na poesia cabo-verdiana. Não sei se terei conseguido ou não, mas é uma coisa que se nota. Um ilhéu que praticamente não fala do mar, mas fala muito dos pescadores, da vivência familiar, das paisagens litorâneas, sem o mar, portanto, o mar está lá sempre subentendido, até como elemento também cósmico, não é? Não só apenas o mar físico, mas o mar do pensamento está ali, mas não o mar físico naquele sentido que tomou sempre na literatura cabo-verdiana como a porta da evasão, da saída do nosso pequeno mundo. Falando em evasão e saída deste mundo, você estreou literariamente quando já estava em Portugal. Você se mudou para Portugal, salvo engano meu, 1988, né? É isso, não é? Sim, 1988, sim. E a sua estreia literária se dá em 2004 com o livro de poemas Paraíso Apagado por um Trovão, quando você já morava em Lisboa. Essa mudança para Portugal foi determinante na sua criação literária, até pelo fato de você ter estudado na Universidade Nova de Lisboa, estudado literatura. Como é que se formou a sua literatura, a sua poética? Já havia uma expectativa e uma intenção de escrever previamente? Quando começou esse projeto de se tornar poeta? E por que este projeto se realiza, ou começa a se realizar, já em Lisboa? Bom, o primeiro livro é de 2003, finais de dezembro de 2003, embora tenha sido lançado em 2004. Eu, antes de vir para Portugal para estudar na universidade, porque nós nessa altura não tínhamos nenhuma universidade em Cabo Verde, já escrevia poesia. Na verdade, fundei uma folha literária quando eu estava no liceu, não sei como é que vocês chamam isso aqui no Brasil, é ginásio, não é? Nós falamos escola, Ok, pronto. Fundei uma folha literária com um conjunto de companheiros que foram mais ajuizados do que eu, seguiram outras vias. Eu persisti na via da literatura e costumo dizer que a minha vinda para Portugal foi, literariamente falando, o meu caminho de Damasco. Eu, quando cheguei a Portugal, já tinha 3 livros prontos para publicação. Inclusive, já estava um livro na gráfica em Cabo Verde para sair. E quando chego para o curso de literatura, começo a ter acesso a mais autores, sobretudo autores de outras línguas traduzidas para o português ou lidos no original. E então aí começo a ter, confrontando com os meus contemporâneos portugueses, colegas da faculdade, que nessa altura publicavam num suplemento que havia num grande jornal de Portugal, que era o DN Jovem, um suplemento do Diário de Notícias. Então comecei a ter uma maior exigência no sentido de trabalhar o texto, estar ao nível daquilo também que fazia a gente da minha idade na faculdade. Fui publicando durante os primeiros 3 anos da minha estadia em Portugal e depois parei. Passei esses anos todos a escrever sistematicamente até que surgiu a oportunidade de eu publicar o livro em 2003. Portanto, a minha vinda para Portugal pôs-me em confronto não só com a tradição da língua portuguesa, como também com tradições de outra língua e com colegas da mesma idade que estavam produzindo nessa altura. E isto fez com que o nível de exigência aumentasse muito e estou grato a esta possibilidade que eu tive de vir estudar para Portugal, a possibilidade que me foi dada pela Fundação de Calouste Gulbenkian, que me concedeu uma bolsa para vir estudar. Eu gostaria ainda de enveredar um pouco por essa relação que você teve com diferentes tradições literárias, que são também tradições poéticas. Eu queria saber o que pesa mais dentro da sua poesia como referência, ou até mesmo influência, numa certa medida. Assim, a poesia cabo-verdiana, o modernismo cabo-verdiano, que surge, se você me corrija se eu estiver enganado, com a revista Claridade, nos anos 30, ou se o modernismo português,
ou eventualmente o brasileiro, que me parece muito presente na sua obra, sobretudo um autor que você cita explicitamente, que é João Cabral de Melo Neto, mas também, se não me engano, há menções a Manuel Bandeira, a outros autores. Mas me parece que você tem um espectro poético bastante amplo, que inclui autores cabo-verdianos, portugueses e também brasileiros, né? Eu queria saber como você se relaciona com essas tradições para chegar a uma dicção, uma voz poética que, no entanto, é muito, muito singular, né? Muito pessoal, assim. Todo poeta tem referências e influências, mas nem todos conseguem criar uma voz própria, e eu acho que isso é seu caso e faz a sua obra tão admirável. Queria que você falasse um pouquinho, por favor, José Luiz Tavares, sobre esta relação com as diferentes tradições, especialmente cabo-verdiana, lusitana e brasileira. Efetivamente, o modernismo cabo-verdiano, portanto, que nasce com a revista Claridade, portanto, está certo quanto a esse aspecto, tenta cortar com a tradição literária especificamente portuguesa. Então, vai buscar o modelo, sobretudo por causa de alguma afinidade também da situação, quer geoclimática, quer social, das grandes secas, das fomes, da imigração, como há, por exemplo, que é a questão dos retirantes no Brasil, no Nordeste. Então vão buscar os modelos, por exemplo, o grande romance modernista cabo-verdiano, Chiquinho, de Baltazar Lopes, vai tomar como modelo o Menino do Engenho. E na poesia temos o Jorge Barbosa dialogar com Manuel Bandeira e outros autores da mesma data. E eu, quando começo a escrever, efetivamente, confronto-me com essa, digamos assim, com esse modelo brasileiro, que eu vou estudar também, mas numa outra perspectiva. Por exemplo, a minha forma de relacionar com João Cabral de Melo Neto é sobretudo na técnica, mais do que nos motivos. Se os motivos, no meu primeiro livro, Paraíso Apagado por um Trovão, aparece efetivamente esse motivo mais cabo-verdiano, que pode ser também equiparado a algum motivo nordestino, eu penso que, ficando ainda pelo Brasil, eu sou mais drummondiano, se quisermos assim, na minha mundividência do que o Cabral. O Cabral, que era um grande poeta, mas há uma coisa que eu chamo aquela monocultura do Nordeste, às vezes cansa, não é? Então, eu tematicamente, digamos, que eu sou mais drummondiano na minha mundividência. Mas aquela especificidade da técnica cabralina, portanto, foi muito importante para mim durante um tempo de experimentação. Li o Gregório de Matos, o Manuel Bandeira, o João Cabral de Melo Neto, mas quando eu andei a aprender os sonetos, li muito o Glauco Matoso, com que me deparei quando estava a fazer seminários de poéticas pós-concretistas com o grande poeta português Alberto Pimenta, autor do magnífico e celebrado Silêncio dos Poetas e do discurso sobre o filho da puta. Então, portanto, esse meu relacionamento vai por aí e depois, claro, estando eu em Portugal, confronto-me com toda a tradição que vem desde os poetas trovadorescos, passa pelos clássicos e na modernidade, e Pessoa, que eu li muito, mas tentei passar um bocadinho ao lado, porque quem se fixa em Pessoa pode ser a morte certa, não é? Quer dizer, nós não podemos olhar para uma esfinge como o Pessoa e sobrevivermos a esse olhar. Fado do Desassossego 1, poema do livro Arder a Vida Inteira. Se me perguntam da vida o quantum, e sinceramente não sei, que só a raiz mais desmedida revosa em mim serenamente. Segredo quente, urdido na hora, um fôlego me basta para ser gente. Ao invés do que finge demora, todo eu sou vaga de repente. Se me perguntam do que sou feito, bafo basáltico, punho na voz, e arreganhado só por defeito quando me movem as duras mós. Só comigo mesmo sou lípido espanto, leite ordenhado de tetas plenas,
alto sabor de sal e verbenas, destilação da pura flor do acalanto. Talvez o outro de mim seja a verdade que não alcanço. O que, porém, verdadeiramente desconheço é este rosto e esta idade que me lembram um outro alguém, absurdamente. Mas eu saio também da língua. Eu era estudante de literaturas francesas, li muito o Rimbaud, obviamente, o Baudelaire, o Francis Ponge também, que é uma das referências do João Cabral de Melo Neto, o Raymond Queneau, o René Char, muito dessa gente, a poesia de língua inglesa. Por exemplo, o grande autor que me mostra o caminho para eu escrever aquele meu primeiro livro, O Paraíso Apagado por um Trovão, que me faz voltar a Cabo Verde, porque eu queria cortar com aquilo tudo, pelo menos da forma como a matéria especificamente cabo-verdiana era tratada na nossa literatura. De repente eu encontro o Shemusine, o prémio Nobel irlandês, e eu digo assim para mim, se este homem é capaz de escrever assim sobre a Irlanda, eu vou ter que inventar, de encontrar um modo também para fazê-lo em relação ao meu país. Aliás, a poesia irlandesa para mim é uma coisa, a Irlanda, literariamente falando, quer dizer, é uma espécie de um milagre, como é que um país pequeno produz escritores de tanta valia. Entre, por exemplo, o Oden também foi para mim uma referência importante, mas fugindo, embora ter lido fugindo a uma certa tradição norte-americana e inglesa, por exemplo, que é encarnada, que aqui em Portugal hoje é dominante e parece-me também ser dominante no Brasil. Eu chamo-os, não quero usar, são filhos de Larkin, mas eu utilizo um termo mais pejorativo. Então essa corrente em Portugal tornou-se praticamente dominante, que foi introduzida nos primeiros anos da década 70 por Joaquim Manuel Magalhães, António Franco Alexandre, e que hoje é praticamente a paisagem dominante na poesia em Portugal. Então a minha poesia, embora tenha, portanto, incorporado alguma dessa tradição, procura, portanto, outras fontes, outros caminhos. Portanto, digamos que é uma poesia de confluência, não é? Não de influência, mas de confluência, uma poesia mais eclética, que bebe em todas as fontes para tentar encontrar o seu próprio lugar no grande espaço da poesia escrita em língua portuguesa. A sua bênção, seu Drummond. Poema do livro Instruções para Uso Posterior ao Naufrágio. A você, seu Drummond, eu peço, me dê sua mão. Caminho de poeta não é manso chão, é ir em aflita navegação sem descanso, léguas de caatinga e mato cerrado, tudo a pé palmilhado. Chegado à meta, há que refazer a caminhada ao contrário, à procura de todo o erro, todo o defeito. Terrestre bicho do lodo não busca os altos céus onde repousa o ser, mas entre véus de fuligem luta com as palavras. Se lhe fogem, ladinas, não há raiva ou desgosto, tudo é maravilhada peleja, suor no rosto. Feita a cesura, abraço forte. Mas tu que lavras sob o cerúmen do sol posto, não temas a treva, sua alta canga, que a quem é cego, o Deus o leva. Eu diria, de um ponto de vista brasileiro, já que aqui no Cruzamentos Literários temos sempre um entrevistador e um escritor de diferentes países, e isso é interessante porque coloca em perspectivas diferentes o olhar sobre a literatura, eu diria, deste ponto de vista brasileiro, quando você diz que está mais para Drummond do que Cabral, a quem, no entanto, você admira muito e que você menciona diversas vezes em seus poemas, eu acho que há uma coisa muito interessante, e esta é uma leitura particularmente minha e de um ponto de vista de um jornalista e crítico brasileiro, eu acho que você manifesta, principalmente nos seus últimos 2 livros, sobretudo O Uso Posterior ao Naufrágio, mas também no Arder a Vida Inteira, você fala sempre de uma certa aspiração à metafísica, uma certa
propensão à abertura dos limites através da poesia e, ao mesmo tempo, um movimento que solapa, corrói essas pretensões, nos reconduzindo à nossa condição material, objetiva, miserável. E eu acho que esse contraste entre, vamos dizer, o sublime e o pedestre, que você utiliza com muita ironia, é uma característica, pelo menos, de alguns dos poemas que eu li dos seus últimos livros. Quando você trata, por exemplo, você fala da lenga-lenga do inexorável, é justamente o contraste entre essa busca do inefável, do inexorável, do fatal e ao mesmo tempo sublime, e a maneira como isso se tornou desgastada pela poesia, por um certo lugar comum da poesia que aspira ao sublime, mas também pela nossa condição, que é uma condição portuguesa, cabo-verdiana, brasileira, essa nossa falta de alcance ou perspectiva em termos civilizatórios, em termos filosófico-metafísicos. Então eu acho que a sua poesia tem uma força que permito-me aqui avançar um pouco nessa interpretação, que é justamente enunciar esta busca de alguma coisa de uma ordem quase cósmica, cosmológica, mas ao mesmo tempo mostrando aquilo que impede a realização disso em razão dos motivos objetivos. E aí eu vejo muito uma confluência de Drummond, essa aspiração cósmica do Drummond, e a redução ao cotidiano, que está no Drummond, mas também está na forma, naquela faca só lâmina do João Cabral, né, que reduz tudo a uma lâmina afiada da realidade pontiaguda. Eu acho muito interessante esse contraste que está presente na sua poesia, e que corresponde um pouco ao par Drummond-Cabral na literatura brasileira, mas que, pelo que você mesmo disse, contém uma paleta de cores muito maior, porque você tem referências na literatura portuguesa, cabo-verdiana, irlandesa, francesa, enfim, isso é notável. Desculpe ter me estendido um pouco demais, mas... Não, muito bem apanhado, muito bem apanhado. José Luiz Tavares, eu vou fazer agora, eu vou voltar um pouco para a questão de Cabo Verde, mudar um pouquinho só o registro, porque você falou maravilhosamente bem da sua poesia, assim, eu acho que aqui a gente tem que fazer um jogo entre falar da obra e falar um pouco da visão de mundo e da história pessoal. A pergunta é, você faz parte de uma geração que cresceu e amadureceu no período pós-salazarista, mas o salazarismo marcou a história de Cabo Verde, em especial Tarrafal, a vila em que você nasceu, não é isso? Como é que Cabo Verde se faz presente na sua poesia? Efetivamente, eu nasci no Tarrafal, ao pé do campo de concentração que foi inaugurado em 1936, portanto, para onde eram enviados os presos políticos que se opunham ao regime ditatorial salazarista que vigorava em Portugal. E numa fase já mais tardia, nos anos 60, serviu também de prisão política para os nacionalistas das ex-colónias portuguesas, que depois eram encarcerados aí no Tarrafal. No meu primeiro livro, essa sombra do campo de concentração do Tarrafal é muito, muito presente, não de uma maneira óbvia, mas em referências que estão lá metidas pelo livro, não só de um ponto de vista político, que mais tarde, na altura, eu não tinha idade para interiorizar esses pontos de vista, mas de um ponto de vista pessoal da minha infância, porque eu vivi e brinquei muito ao redor daquele campo, inclusive há uma situação muito particular que tem a ver com a minha poesia e que está intimamente ligada ao campo de concentração de Tarrafal, que na altura já era um quartel militar, porque foi depois da independência, foi um dicionário, o grande dicionário Aurélio, que eu encontrei ali jogando no chão pelas bandas do Tarrafal. Portanto, para uma criança que gostava de ler, diga-se que ali não havia nenhuma biblioteca, a minha casa, a minha gente sabia ler, o meu avô e o meu pai, ao nível da quarta classe, mas a minha mãe era analfabeta, só havia livros religiosos, a Bíblia, e não havia mais nada. Então, o meu primeiro grande livro, e continua a ser uma das referências literárias mais importantes para mim, foi o Grande Aurélio.
esse, para além do lado prático, que era nós apostávamos, quem conhecia mais palavras difíceis, eles tinham os dicionários pequeninos, eu tinha o grande Aurélio, portanto aquilo na minha infância e adolescência ajudou-me a ganhar dinheiro na escola. E eu, como não tinha nada que ler, a minha leitura era o dicionário, então conhecia e conheço palavras que dificilmente gente da minha idade conheça. E uso estas palavras naturalmente na minha poesia. Não há nenhum sentido preciosista, não vou ao dicionário buscar uma palavra muito difícil que ninguém conheça, não. É um léxico, um vocabulário que está incorporado na minha pessoa e que sai naturalmente, e que, se as pessoas não conhecerem, também não faz mal, porque na minha poesia casa-se quer esse alto vocabulário com um vocabulário, digamos assim, mais terreno, mais chungo. Falando na situação, portanto, do tempo salazarista, portanto, não é uma coisa que eu conheça muito de vivência, porque eu, quando se dá a independência de Cabo Verde, eu tinha 8 anos de idade. Portanto, eu faço já a escola, a minha formação escolar, no período da independência. Eu sou o primeiro grupo de cabo-verdianos que vai para a escola no país já independente, estudando pelos manuais do país independente. Portanto, Salazino, para mim, portanto, é a memória do campo de concentração e aquilo que vim a saber mais tarde, e pela história, pelo estudo da história, ou até também pela vivência de outras pessoas que estiveram presos, encarceradas naquele campo. Eu tenho a impressão que boa parte dos nossos ouvintes não tem conhecimento de que houve campos de concentração em Cabo Verde, né? Porque esse nome, para nós, eu acho que para a maior parte das pessoas, está associado ao nazismo. E, no entanto, ali havia, então, campos. Eram campos de prisioneiros? Sim, prisioneiros políticos. Inclusive, se não estou em erro, os campos de concentração nazistas, como vocês dizem no Brasil, portanto, tiveram inspiração no campo de concentração de Tarrafal. Que influência nefasta esta, né? Você teve, portanto, uma experiência com relação ao Brasil já em Cabo Verde, através do grande dicionário Aurélio, e também, se eu não estiver enganado, você morou num bairro chamado Brasil, não é isso? Exatamente. Ou seja, você já estava em contato com o Brasil antes mesmo de conhecê-lo. Você teve a experiência, a vivência de estar no Brasil, quando já poeta? Já estive no Brasil muitas vezes, em vários sítios, Belém do Pará, Salvador da Bahia, Ceará, Brasília, Rio de Janeiro, enfim, uma data de lugares. Eu, há bocado, ainda apanhei uma parte da sua questão com referência ao morar no bairro do Brasil. Provavelmente o nome tenha vindo porque era um bairro de pescadores, de gente humilde, um bairro muito turbulento, não é? Provavelmente o nome tenha vindo daí. Também me relacionei com o Brasil, porque o Centro Cultural do Brasil, quando eu comecei a escrever, nos meus tempos do liceu, o Centro Cultural do Brasil ficava a pouco mais de 5 minutos da casa onde eu morava. Portanto, eu tinha acesso a muita literatura brasileira, muita literatura traduzida também. Há bocado, quando falávamos das minhas referências, não chegámos a abordar, por exemplo, uma das minhas grandes referências, e que foi um impacto fortíssimo na altura, foi ter tido acesso aos cantos do Ezra Pound, traduzido pelos irmãos Campos, uma tradução assim numa capa metalizada, não sei se conhece. Então foi o meu primeiro contacto com a obra do Ezra Pound, e que permaneceu durante, pelo menos nos seus grandes fundamentos teóricos, como um modelo para a minha poesia, que eu costumo chamar a lírica meditativa ou poesia do pensamento, sem que isto aspire a um sublime, ou aquilo que alguém escreveu em português, a uma metafísica sem vísceras, não é? A minha metafísica é a metafísica do humano, não é? Subir para poder descer.
olhar lá do alto e voltar à terra novamente. Sarabanda do Início. Poema do livro Arder a Vida Inteira. Se dizem que a vida é uma coisa catita nos intervalos sombrios e haja quem o repita, possa o poema ser somente desde a pepita o ingrediente que não faça do viver só indício. Há um espólio de horas passadas em guarda porque tudo é suspeita desde o início, porque previamente se pensa em suplício, porquanto a fatalidade jamais nos larga. Objetar que a ilusão viva ou distraída a miúde encontra espaço para o viço, ou que a inocência sempre encontra a saída, não basta para proclamar que o enguiço se abate nas costas de um país distante, eventualmente a cabeça na água e os pés no fogo, ombro erguido para seres o que és, peregrino sem história, cadáver seguindo adiante. Na abafação fechada que é viver do pensar, que se nasce é para o gozo e para o martírio, para o improviso da fantasia à luz de um círio, e o resto é comer e recomer, foder e quilhar. Já que você falou dessa lírica presente na sua obra, eu queria que você falasse também sobre uma outra vertente possível e presente na sua literatura, na sua poética, que é a da música. Você tem um livro, que é o Arder a Vida Inteira, que é todo estruturado em torno do fado e de outras canções, a sarabanda, a marcha, a toada, né, que não é exatamente um gênero musical, mas é um termo que indica uma rítmica. Eu queria saber como se dá essa relação com a música e, nesse caso, aí, com essa tradição do fado português, que é uma relação que me parece, em grande parte, irônica. Me parece que você faz com o fado um pouco o que o Glauco Matoso faz com os sonetos na literatura brasileira. Ou seja, se apropria de uma forma tradicional e com uma métrica específica, mas dotando esta métrica e esse gênero tradicional, que no caso do fado é uma música, um gênero musical, dotando este gênero de uma função crítica, irônica, em relação à realidade contemporânea. Como é que nasce essa sua relação com a música portuguesa, com o falar do fado? Bom, a minha relação com a música é sobretudo de uma grande frustração, né? Que eu gostava de saber alguma coisa de música, ou tocar, ou cantar. Não podendo, não tendo esse talento, tentei, através da poesia, a minha poesia, que alguns dizem que é muito musical, mas, quer dizer, não é musical daquele embaladinho, como diz o João Cabral de Neto, que faz o leitor adormecer. Não, é uma música, digamos assim, se estivermos a pensar assim em termos clássicos, digamos, por exemplo, a pensar no John Cage ou no Stockhausen, portanto, esta música um bocadinho mais áspera, mais agreste. Devo dizer que, por exemplo, os concertos do Béla Bartók são uma grande referência, sobretudo na composição poética, como o Béla Bartók vai buscar as canções húngaras, das planícies húngaras, e passa e transforma aquilo em grande música clássica. Então eu também tento fazer isto na minha poesia, ir buscar os temas, como diz o Glauco Matoso, os chulepentos, né? e dar uma outra vida a esses temas, digamos assim, um pouco menores. E outro aspecto da minha poesia relacionado com a música é o trabalho do ritmo. Por exemplo, eu escrevo soneto, mas não me guio pela métrica do metrónomo, aquela métrica clássica que eu conheço, mas não me interessa. Interessa-me, sobretudo, o ritmo do poema. E então, quando escrevo o poema, eu tenho que lê-lo em voz alta, ouvir o ritmo, e se ele for um ritmo muito corridinho, assim, embalador, então tenho que procurar ali cavar um pequeno abismo, uma cova, o tropeço, como o João Cabral de Melo costuma dizer, para o leitor não adormecer. É uma música, portanto, que ajuda a manter-se acordado e não adormecido. Em relação ao fado, o fado, eu quando cheguei a Lisboa, não tinha ouvido muito poucos fados. É uma música que me encantou, embora eu não goste muito da poesia do fado.
muito sentimental, muito ligada, digamos assim, à Astúria. Este lado da Astúria eu gosto, mas muito ligada à perda amorosa, e o coração é uma coisa que nos cansa, não é? Eu prefiro outras vísceras, como diria o João Cabral de Melo Neto. E então foi uma forma de tentar deixar em testemunho a minha relação com o fado e também com a cidade de Lisboa, que digamos, é a minha cidade, que eu não tenho outra, né? Eu tenho 53 anos, vivo há 33 anos aqui, portanto tenho muito mais anos de Lisboa do que do meu próprio país. Então o fado é uma coisa sempre presente, quer no ritmo da cidade, quer no próprio olhar também que eu tenho sobre a cidade, sem que isso, portanto, amoleça os versos que depois falam dessa música, porque há ali uma relação, digamos, irónica, sarcástica. Eu acho que se alguém tentar cantar aqueles poemas terá alguma dificuldade, penso eu, ou não terá, porque a Amália já conseguiu, já cantou Camões, já cantou os grandes poetas clássicos portugueses, mas não é fado no sentido tradicional do termo, até porque aquela métrica que eu uso é uma métrica, por exemplo, muito dissonante. Lembra-me um dito do filósofo alemão Theodor Adorno, que ele diz que a dissonância é a verdade da harmonia. Portanto, se alguém quiser procurar alguma coisa de música na minha poesia, é o efeito de dissonância. Perfeito, perfeito. Mudando um pouquinho a direção da nossa conversa, José Luiz, você se mudou para Portugal no final dos anos 80 e foi justamente no momento que Portugal começava a entrar, vamos dizer assim, no concerto europeu. Portugal passou a se integrar e aprofundou essa integração com a Europa a partir deste momento. Como é que você vê a condição da literatura em língua portuguesa desta perspectiva? Apesar de Portugal pertencer à União Europeia e ter dois nomes que avultam quando se fala da literatura portuguesa, significativamente dois poetas, Fernando Pessoa, mais presente, não é? E Camões, também alguns prosadores, como Lobo Antunes ou José Saramago, que foi Prémio Nobel da Literatura. A literatura portuguesa ou as literaturas em língua portuguesa, apesar do colosso que é o Brasil, continua a ser uma literatura, digamos assim, um pouco periférica. Aliás, hoje quem não escreve em inglês, portanto, está na periferia do mundo. Portanto, nesse sentido, se calhar já não há centros, não é? Há um descentramento e muito daquilo que era o centro, portanto, veio para a periferia. Em todo o caso, acho que a literatura portuguesa tem, ou em língua portuguesa, prefiro falar das literaturas em língua portuguesa, tem estado a sair um pouco dessa condição periférica através dos programas de incentivo que há em Portugal, através do Instituto do Livro e das bibliotecas, um programa de incentivo que abrange também os autores africanos de língua portuguesa, inclusive tem uma linha de apoio específica para autores africanos e portugueses no Brasil. Havia uma coleção onde eu publiquei a minha primeira obra, que era a coleção Ponte Velha, de uma editora Escrituras, que parece-me que já não existe essa editora, uma coleção que era fundada pelo Carlos Nejar do Brasil, e António Osório de Portugal. Esses programas são muito importantes, não vão resolver o problema da periferia da literatura, até da periferia da literatura em relação hoje, portanto, às outras áreas, digamos assim. Portanto, a literatura perdeu alguma centralidade e não sei se o seu charme não estará também aí nessa condição quase invisível no concerto dos saberes do mundo moderno. E, sobretudo, falando da poesia, eu costumo dizer que o poeta hoje é o único criador livre, porque ele, quando escreve, sabe que não tem mercado, não tem editora, não tem crítica, e isto dá-lhe uma liberdade que nenhum outro criador tem neste mundo contemporâneo.
O rio quando antilira, poema do livro Lisbon Blues. O rio explode, quando as mãos dos anjos vêm varrer a névoa. Ungido primeiro da tristeza, escurece-lhe a voz nas locas onde canta o pez. Escuto-lhe os decibéis da ira quando por uma tarde navegável solta seu manancial de gritos. Já não é essa mansidão que ronronam os líricos, mas um aguilhão saltando às têmporas. Mar e margem amparam o fragor que leva o desalinho às vísceras. Na máquina do poema é lenta a combustão que devolve o tejo ao afago que tantas metáforas sussurrou aos zelosos funcionários da musa. Não há, porém, métrica que cinja a voz de um rio quando suspira nas entranhas, avivando um passado que é cisco na memória. José Luiz Tavares, eu queria fazer uma pergunta agora sobre a questão pós-colonial, que me parece ser bem diferente nos países africanos e no Brasil, né? A nossa independência se deu muito antes de Cabo Verde, Angola, Moçambique, e, portanto, a nossa vivência e a nossa relação com a metrópole portuguesa teve conotações diferentes. Mas gostaria de perguntar, já que você conhece o Brasil e é um cabo-verdiano radicado em Portugal e seguramente conhece outros países africanos de língua portuguesa, se você vê paralelos ou se você vê mais paralelos, mais coincidências ou mais divergências na forma como o Brasil e os países africanos viveram assim a sua mestiçagem, vamos dizer assim, a sua confluência civilizatória. Porque Cabo Verde, inclusive, quando foi ocupada pelos portugueses, salvo engano meu, era desabitada, diferentemente de Angola e Moçambique. Então há uma série de singularidades nos diferentes países, mas eu gostaria, já que o Brasil compõe um extrato, aí, um espaço continental da língua portuguesa, queria que você, por favor, falasse um pouco do contraste que existe entre a composição étnico e social e cultural dos países de língua portuguesa da África e o Brasil, por favor. Eu lembro-me que quando irrompeu o modernismo literário em Cabo Verde, também um dos sustentáculos teóricos para explicar a especificidade cabo-verdiana, portanto, eram as teorias do Gilberto Freire. Portanto, o que passou por Cabo Verde acabou por desiludir a intelectualidade de lá com a teoria luso-tropicalista para explicar, de certa forma, um colonialismo mais benigno, mas não há colonialismo benigno, colonialismo. Cabo Verde viveu muito, portanto, tudo aquilo que é a identidade cabo-verdiana e que se reflete na literatura é marcada profundamente pelas crises cíclicas de seca, pelas grandes mortandades que aconteceram em Cabo Verde, pela imigração forçada para as roças de São Tomé, uma espécie de escravatura moderna que ainda hoje é uma coisa muito traumática na memória dos cabo-verdianos. Diferentemente dos outros países, Cabo Verde, quando os portugueses chegaram, portanto, eram ilhas desabitadas, embora fossem já conhecidas, como naturalmente os fenícios já navegavam ali naquelas águas, mas pronto, a história começa efetivamente com a ocupação, o povoamento, como escala dos navios, portanto, que iam para o Oriente, para a Índia especificamente, salientar que Vasco da Gama, portanto, aportou na Cidade Velha, caminho da Índia, que Camões passou pela Cidade Velha na sua viagem para a Índia. Pois, quando se dá o processo de descolonização, passagem à independência, não foi tão traumático como no caso dos outros países africanos continentais, Guiné, Moçambique e Angola, porque não houve guerra física no território de Cabo Verde, embora os desmandos e o abandono, portanto, justificassem toda e qualquer forma de resposta a esse colonialismo que alguns tentam fazer crer que era benévolo, mas não há subjugação de povos, portanto, que seja benévola. Inclusive, a língua cabo-verdiana
era proibida. Portanto, a força da língua é tal que não conseguiram manetá-la ou matá-la, mas a língua cabo-verdiana era, portanto, imposta porque era a língua natural dos cabo-verdianos. E como é que isto se reflete na nossa literatura? Por exemplo, em Cabo Verde nós não temos uma literatura que fale da guerra, porque a guerra não aconteceu, como eu disse há bocado, no território físico de Cabo Verde, mas ela aconteceu na Guiné, que também, enfim, tem uma literatura pouco expressiva, mas está muito presente na literatura moçambicana e angolana, portanto, que foram também uns palcos dos grandes embates e de alguns massacres que penso que Portugal deveria responder por eles no presente, sobretudo no momento em que há o aparecimento de um grande partido racista e xenófobo em Portugal, que tenta fazer crer que isto, portanto, é uma pátria só de brancos. Isto é uma pátria de todos aqueles que vivem aqui, que trabalham, que já nasceram cá ou que vieram, que têm a nacionalidade portuguesa ou não a têm, mas, portanto, cumprem os seus deveres e fazem a sua vida aqui. E o aparecimento desse partido xenófobo não é um fenómeno surpreendente para quem vive a cor da sua pele todos os dias. Provavelmente para alguns que achavam que em Portugal não havia hipótese de aparecer um partido desta natureza, inclusive um cientista político há 2 anos dizia que em Portugal não haveria condições para que aparecessem movimentos assim. E esses movimentos, portanto, estão na mão de cima neste momento, portanto, como nos fascismos nos anos 20 e 30 na Europa. Portanto, estes movimentos com os novos meios tecnológicos, com o mundo de deserdados que a tecnologia e os poderes criaram, portanto, têm hoje campo fértil para prosperarem e cabe aos poderes, também ao poder, à literatura, tentar responder de uma forma vigorosa, portanto, a todo esse movimento de negação do mais básico, do ser humano, que é o seu direito à sua existência, o direito à sua vida e o direito à segurança. Que África você encontrou no Brasil? Uma África mítica. Eu, quando falo com brasileiros com sangue africano ou negros, eles têm uma imagem mítica de África. Não sei se é para a própria segurança das suas crenças e convicções, inclusive nós os cabo-verdianos, quando estamos no Brasil, alguns brasileiros acham que nós somos uma espécie de traidores à raça, né? Porque eles não entendem muito bem a idiosincrasia do cabo-verdiano, essa mestiçagem que nasce de um cruzamento forçado. Por exemplo, nas universidades brasileiras, há um africanismo puro e duro, importado, se calhar, das universidades americanas, que eu entendo que na circunstância do Brasil, se calhar responde às suas necessidades teóricas ou até vivenciais, mas que o cabo-verdiano, sendo um híbrido, às vezes tem alguma dificuldade vivencial, não teórica, teoricamente entendemos, é entender esse posicionamento. Zé Luiz Tavares, muito obrigado, viu, pela conversa, foi ótimo. Obrigado, eu. Com isso, encerramos nossa conversa com o poeta cabo-verdiano José Luiz Tavares, a quem agradecemos pela participação nesta edição da série Cruzamentos Literários. Também agradecemos ao poeta mineiro Ricardo Aleixo pelas leituras e, sobretudo, agradecemos a sua atenção. Fica aqui o convite para que acompanhem as próximas edições dos Cruzamentos Literários. Até breve. Cruzamentos Literários, uma parceria entre o Instituto Camões, a Fundação Gulbenkian e a Associação Oceanos, que integra a programação cultural da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia.